O anúncio no Jardim das Buganvílias. O homem que colecionava silêncios. Paulo Cândido, 45 anos, era um homem de rotinas quadradas e sorrisos redondos. Arquivista do Tribunal de Justiça de Recife, passava os dias entre processos empoeirados e a companhia silenciosa de sua esposa, Marina, uma professora de história que falava mais com os alunos do que com ele. Não que fossem infelizes, apenas haviam se acomodado naquilo que o casamento se torna depois de 2 décadas, um acordo mútuo de não perturbar a paz alheia. A casa onde moravam, uma construção colonial reformada no bairro de Casa Forte, era o reflexo disso, móveis impecáveis, paredes claras, e um jardim posterior que Marina cultivava com devoção quase religiosa. Ali, entre as buganvílias rochas que trepavam pelo muro, Paulo passava as tardes de domingo lendo jornais antigos ou observando o vizinho, Davi, 32 anos, um restaurador de móveis que havia se mudado há 6 meses com suas ferramentas, sua barba desalinhada e um riso que parecia sempre prestes a explodir em gargalhada. Davi era o oposto de Paulo em tudo, até no jeito de ocupar espaço. Enquanto Paulo se encostava nas paredes como se quisesse desaparecer nelas, Davi espalhava-se pela calçada, conversando com os entregadores, emprestando açúcar à dona Jandira da casa ao lado, ou serrando madeira no quintal com a camisa aberta, os músculos do braço direito marcados pelo sol. Marina comentara uma vez enquanto regava as orquídeas: ele parece um homem que não tem medo de sujar as mãos. Paulo responderá com um grunhido, mas guardar a frase como se fosse uma acusação. 2. O jantar que não deveria ter acontecido. O aniversário de Paulo caiu numa sexta-feira abafada de março. Marina preparou um jantar. Carne de sol com purê de aipim, seu prato favorito, e convidou Davi por educação, como disse, embora Paulo soubesse que era mais do que isso. Davi chegou com uma garrafa de vinho sem rótulo, fiz em casa, uva da Serra Gaúcha, e um presente embrulhado em papel pardo, uma caixa de madeira escura, restaurada por ele mesmo. Abre aqui, velhinho, disse Davi, jogando-se na cadeira como se fosse dono da casa. Dentro da caixa, Paulo encontrou um relógio de bolso, enferrujado e sem ponteiros. Para você consertar o tempo, leu no bilhete rabiscado. Ri por obrigatoriedade, mas segurou o objeto como se queimasse. O jantar correu bem, demais. Davi contou histórias de quando morava em Porto Alegre, de como aprenderá a restaurar móveis com o avô, de uma vez em que quase perdeu um dedo na serra. Marina riu. Paulo bebeu mais do que deveria. E então, quando Davi se levantou para ir embora, aconteceu. Marina, disse ele parando à porta da cozinha. Eu não aguento mais fingir. Paulo congelou com o garfo na mão. Fingir o quê? Perguntou Marina, mas já sabia. Todos sabiam. Davi olhou para Paulo, não com culpa, mas com algo pior. Piedade. Que eu não quero só ser seu vizinho. Silêncio. Marina não chorou. Não gritou. Apenas assentiu, como se aquela fosse uma verdade óbvia que só ela e Davi compartilhavam. Paulo, porém, sentiu o chão se abrir, não pela traição. Até esperava por isso, em algum canto podre da mente, mas pela certeza com que os dois se olhavam. Como se ele, Paulo, já fosse um fantasma na própria casa. Eu vou embora, anunciou Davi, mas não para Paulo. Para Marina. Mas só se você vier comigo. E então o pior, Marina hesitou. 3. A noite em que o relógio quebrou. Paulo passou a noite no sofá, ouvindo os murmúrios do quarto ao lado. Não havia brigas nem lágrimas, apenas planos. Vamos para Olinda, alugar uma casa perto do mar, ouviu Davi dizer. Você pode dar aulas particulares, eu restauro móveis para turistas. Marina respondia em voz baixa, mas Paulo conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando comprava algo caro sem consultá-lo. Decisão tomada. Às 5 horas da manhã, Paulo se levantou, pegou o relógio de bolso de Davi e foi para o jardim. Sentou-se no banco de madeira sob as buganvílias, onde tantas vezes observara o vizinho trabalhar. O céu ainda estava escuro, mas o ar cheirava a terra molhada, sinal de que choveria. Com uma chave de fenda, abriu a tampa traseira do relógio. Dentro, as engrenagens estavam corroídas, algumas quebradas. Irreparável. Assim como seu casamento. Assim como ele. Mas então, entre os restos de metal, encontrou algo. Um papel dobrado, escondido no mecanismo. Desdobrou-o com dedos trêmulos. Era uma carta. Paulo, lia a letra irregular de Davi. Se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te dizer na cara. Não é sobre a Marina. Nunca foi. É sobre você. Paulo segurou a folha como se fosse explodir. Eu te observei por meses. Você acha que ninguém te vê, mas eu vejo. Vejo como você olha para suas próprias mãos como se não soubesse o que fazer com elas.
Como você dobra os jornais no mesmo ângulo todos os dias, como se o mundo fosse acabar se uma ponta ficar torta. Como você sorri para Marina só quando ela não está olhando. Você está preso, Paulo. E não é na Marina que você está preso. É em você mesmo. Paulo deixou o papel cair. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Eu só queria que você visse isso. Que você escolhesse algo, qualquer coisa por você. Até mesmo me odiar, se precisasse. Mas escolher. Por isso eu fiz isso com a Marina. Porque sabia que só assim você acordaria. Ela não vai comigo. Nunca iria. Mas você precisa acreditar que ela poderia. Porque só quando a gente acha que vai perder tudo é que a gente entende o que realmente quer. Paulo olhou para casa. A luz do quarto de Marina ainda estava acesa. E então, pela primeira vez em anos, Paulo Cândido chorou. Não por Marina. Não por Davi. Por ele mesmo. 4. O desfecho. O homem que aprendeu a ser visto. 3 dias depois, Davi se mudou. Não para Olinda, mas para um ateliê em Santo Amaro, onde abrirá um pequeno negócio de restauração. Marina ficou. Paulo também. Mas nada voltou a ser como antes. Naquela mesma semana, Paulo se inscreveu em um curso de marcenaria noturna. Comprou ferramentas, serrou madeira, sujou as mãos. Marina, a princípio, achou que era uma crise de meia-idade. Até o dia em que ele chegou em casa com um banco de madeira rústica feito por ele mesmo, e o colocou no jardim, ao lado das buganvílias. Para quê? Perguntou ela, confusa. Para a gente sentar, respondeu Paulo. Juntos. Marina não entendeu de imediato. Mas quando Paulo, pela primeira vez em anos, segurou sua mão sem que ela pedisse, algo mudou. Davi passou pela casa um mês depois para devolver uma chave que havia esquecido. Encontrou os dois no jardim, compartilhando uma garrafa do mesmo vinho caseiro. Trocaram olhares. Um aceno. Nada mais foi dito. Anos depois, quando contavam a história, as pessoas perguntavam: e a traição? O perdão? Marina sorria e respondia: não foi sobre perdoar. Foi sobre enxergar. Paulo, por sua vez, guardava o relógio quebrado na gaveta da mesa de cabeceira. De vez em quando, o abria só para ler a carta novamente. Porque algumas coisas não precisam ser consertadas. Precisam apenas ser vistas. O relógio e a semente. A carta, amarelada pelo tempo, tinha cheiro de terra molhada. Paulo a desdobrava sempre no mesmo horário, às 5 da tarde, quando o sol batia na janela do quarto como um lembrete. Não eram palavras de amor nem desculpas, era uma lista. Coisas que você nunca reparou em mim, escrita à mão com letra trêmula. O jeito que você franzia o senho quando eu queimava o café. A maneira como guardava meus sapatos embaixo da cama, mesmo quando eu os deixava jogados. O silêncio que a gente tinha antes de dormir, que não era vazio, era cheio. Marina nunca perguntou sobre a carta. Também nunca mencionou o dia em que encontrou Paulo no porão, segurando uma caixa de ferramentas e olhando para o relógio quebrado como se ele fosse um mapa. Ela só colocou a mão no ombro dele e disse: não é a hora que está errada. É a gente que mudou de ritmo. E foi assim que começaram a plantar. Não era um jardim comum. Marina trouxe sementes de flores que só abriam à noite, aquelas que precisavam da escuridão para mostrar sua cor. Paulo cavou a terra onde antes ficava a horta de temperos que Davi, aquele nome que agora soava como uma música antiga, tinha ajudado a cuidar. Não falavam sobre isso. Não falavam sobre como as mãos de Paulo tremiam um pouco menos a cada dia, nem sobre como Marina passou a deixar as janelas abertas, mesmo quando chovia. Até que um dia, entre as mudas de damas da noite, brotou algo inesperado, um pé de milho. Alto, verde escuro, com folhas largas que faziam sombra no rosto de Marina quando ela se sentava ali para ler. Paulo riu quando viu. Isso não estava no pacote de sementes. Não, ela respondeu, passando os dedos pela terra. Mas estava na gente. Porque o milho não era deles. Era de uma espiga que Davi tinha jogado no composteira anos antes, quando ainda acreditava que algumas coisas podiam ser enterradas e esquecidas. A vida teimosa tinha outros planos. Naquela noite, enquanto o vento balançava as folhas largas, Paulo finalmente consertou o relógio. Não para que marcasse a hora certa, mas para que seus ponteiros ficassem parados no mesmo lugar, 3h22. O horário em que Marina, pela primeira vez, tinha olhado para ele não como quem via um homem quebrado, mas como quem enxergava um campo por arar. Eles nunca falavam sobre o passado como algo que os definia. Falavam dele como quem fala de uma tempestade que passou. Choveu tanto que a gente esqueceu como era o sol. Mas a terra não esqueceu. Anos depois, quando as damas da noite já cobriam metade do quintal e o milho dava espigas doces o suficiente para fazer pão, uma mulher chegou à porta. Trazia uma criança no colo e uma carta amassada no bolso.
Asterisco, me disseram que aqui era um lugar onde as pessoas sabiam ver as coisas direito. Ela disse, com a voz rouca de quem tinha chorado no caminho. Marina olhou para Paulo. Ele olhou para o relógio parado. Depois para as mãos da mulher, cheias de calos, como as dele costumavam ser. Entra, disse Marina, afastando-se para deixar espaço. A gente tá justo precisando de mais sementes. A casa cheirava a terra molhada e a lenha queimando baixa. A mulher, que se apresentou só como Luzia, sentou-se à mesa de madeira escura, onde uma tigela de milho cozido ainda fumegava. A criança, um menino de olhos grandes e quietos, não soltou seu pescoço nem quando Marina lhe ofereceu um pedaço de pão com mel. Paulo observava as mãos dela, como se os calos fossem uma linguagem que ele já tinha esquecido como decifrar. A carta é para vocês, disse Luzia, tirando o papel amassado do bolso. Mas não sei ler o que está escrito. Marina desdobrou o papel com cuidado, como se temesse que ele se desmanchasse. As letras eram tremidas, feitas com pressa ou com dor. Se chegarem até vocês, é porque não teve jeito. A menina não é minha, mas a promessa era para ser cumprida. O resto vocês sabem. Não pergunte de onde veio. Não pergunte para onde eu fui. Paulo segurou a ponta da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Promessa? Repetiu, como se a palavra fosse uma faca que ele tinha engolido anos atrás e só agora sentia o gosto de ferro na garganta. Luzia balançou a cabeça, os cabelos escuros colados no rosto suado. O homem que me deu isso disse que vocês iam entender, e que se não entendessem era para eu ir embora sem olhar para trás. O menino então falou pela primeira vez. Sua voz era fina, quase um sussurro. Ele disse que aqui tinha um rio que não secava. Silêncio. Marina olhou para a janela, onde o vento balançava as damas da noite como se estivesse contando um segredo. Paulo se levantou de repente, foi até o armário e tirou de lá uma caixa de madeira que ninguém abria há anos. Dentro, entre sementes velhas e um canivete enferrujado, havia um mapa riscado à mão, às margens de um rio que não existia em nenhuma cartografia oficial, mas que eles conheciam como conheciam suas próprias cicatrizes. Vem, disse ele, guardando a caixa de volta. A gente vai mostrar para vocês onde fica. Luzia hesitou. E se a gente não quiser ficar? Marina pegou a mão da criança, que estava gelada apesar do calor da cozinha. Ninguém fica onde não quer. Mas tem coisas que a gente só encontra quando para de correr. Do lado de fora, o céu começava a escurecer, e as primeiras estrelas pisavam leves sobre o telhado de sapê. O menino apontou para o horizonte, onde uma faixa prateada serpenteava entre as árvores. É lá? Perguntou. Paulo não respondeu. Só começou a andar, e os outros o seguiram, como se soubessem que algumas perguntas só têm resposta quando a gente chega no lugar certo para fazê-las. A trilha dos ausentes. O caminho não era reto. Às vezes, se estreitava até quase desaparecer sob folhas secas e galhos partidos. Outras, se abria em clareiras onde a lua, já alta, desenhava sombras alongadas como dedos apontando para algo que ninguém ousava nomear. Luzia, a cada passo, sentia o peso da caixa de metal no bolso do vestido, não pelo peso real, mas pelo que ela guardava. Uma chave enferrujada e um papel com letras desbotadas, Property of the Forgotten, escrito à mão. Não sabia ler inglês, mas as letras pareciam sussurrar. Por que vocês não têm medo? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio que só era interrompido pelo farfalhar dos pés na terra e o canto esporádico de um pássaro noturno. Marina parou, virou-se devagar. Seu rosto, iluminado pela luz prateada, mostrava uma cicatriz fina acima da sobrancelha, algo que Luzia nunca tinha notado antes. Medo é uma moeda, menina. A gente gasta com o que acha que vale a pena. Ela apontou para a frente, onde a faixa prateada agora brilhava como um rio de mercúrio entre as árvores. Lá, o que a gente teme é não chegar a tempo. A tempo de quê? Ninguém respondeu. Paulo, que ia à frente, parou de repente, levantando a mão. O menino, que até então só tinha sido chamado de guri pelos adultos, congelou ao seu lado, os olhos arregalados. Entre os troncos, algo se movia. Não era um animal. Não era o vento. Era uma figura alta, envolta em panos esfarrapados que pareciam feitos da mesma névoa que subia do chão. Não tinha rosto, ou melhor, tinha muitos. Fragmentos de rostos, como se alguém tivesse colado pedaços de pessoas diferentes numa máscara instável. Quando respirava, as peças se mexiam, revelando bocas que não combinavam, olhos que piscavam fora de sincronia. Eles voltaram, sussurrou Paulo, e sua voz não tremia. Era pior, soava resignada. Marina puxou Luzia para trás, mas a criança não tirou os olhos da figura, porque entre os retalhos de pele e osso reconheceu algo, um botão de osso esculpido, igual ao que sua mãe usava no pescoço da blusa que enterrou há 2 anos.
O mesmo botão que, segundo a lenda local, só aparecia em quem tinha feito um acordo com o que não devia. Mãe? Chamou sem pensar. A figura estremeceu. Os panos se agitaram como asas de morcego, e por um segundo, Luzia jurou ouvir um coro de vozes murmurando em línguas que não existiam mais. Então, a coisa se virou e desapareceu entre as árvores, deixando para trás apenas o cheiro de terra molhada e algo doce, podre, como frutas esquecidas no fundo de um armário. Ela não é sua mãe, disse o guri, pela primeira vez falando algo que não era pergunta. Sua voz era mais velha do que ele, mas ela sabe onde sua mãe está. Luzia sentiu as pernas fraquejarem. Marina a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar nos seus olhos. Você tem duas escolhas agora. Voltar e fingir que não viu nada, ou seguir e descobrir por que essa chave. Ela tocou o bolso de Luzia. Abre uma porta que não deveria existir. Paulo se agachou, passando os dedos sobre a terra onde a figura tinha estado. Quando se levantou, suas mãos estavam sujas de uma substância negra, quase oleosa, que brilhava como tinta fresca. Eles estão marcando o caminho, disse. Não é convite. É aviso. O guri pegou um galho caído e começou a riscar algo na terra. Um símbolo que Luzia nunca tinha visto, mas que fez seu estômago doer. Era uma espiral com 3 pontos dentro, como se alguém tivesse tentado desenhar o início de um labirinto e desistido no meio. Isso aqui, apontou, é o que eles deixam nas casas antes de levar alguém. Minha avó falou. Levar para onde? Luzia mal reconheceu sua própria voz. O menino olhou para ela, sério demais para uma criança. Para dentro das coisas que a gente esqueceu. E então, como se o chão tivesse ouvido, a terra abaixo deles estremeceu. Não foi um tremor. Foi algo mais preciso, como se algo grosseiro tivesse se mexido debaixo de suas solas. Paulo segurou o braço de Marina. Eles estão cavando, murmurou. De baixo para cima. Luzia olhou para a caixa em seu bolso. Para a chave. Para a faixa prateada à frente, que agora pulsava como uma veia. E soube, sem que ninguém precisasse dizer, que aquela não era uma estrada. Era uma cicatriz. E cicatrizes, quando ardem, é porque algo está prestes a se abrir. A chave e a ferida. A pulsação da faixa prateada se intensificou, como se um coração antigo batesse sob o asfalto rachado. Luzia apertou a caixa no bolso, sentindo o metal frio da chave queimar seus dedos. Não era dor física, era um aviso, uma memória que não lhe pertencia, mas que insistia em se encravar em sua mente. O cheiro de terra molhada, o som de unhas arranhando madeira por dentro de um armário. Uma voz sussurrando não olhe para trás, enquanto algo se arrastava pelo corredor. Nós temos que sair daqui. Paulo puxou Marina com força, mas a menina não se mexeu. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma curiosidade doentia. E se for a minha mãe? Ela murmurou, olhando para a faixa que se retorcia como um fio de sangue. E se ela estiver debaixo? Luzia não respondeu, porque sabia. A estrada cicatriz não levava a lugar algum, ela era o lugar. Um limiar onde as coisas esquecidas e as que queriam ser esquecidas se acumulavam, empurrando as bordas da realidade como dedos deformados sob um lençol. Foi então que o menino do início, aquele que falará das caixas, deu um passo à frente. Seu rosto estava pálido, mas seus lábios se moveram com uma certeza que não condizia com sua idade. Eles não cavam para sair, cavam para puxar. Um silvo agudo cortou o ar, vindo de todos os lados e de nenhum. Luzia olhou para baixo e viu. Entre as rachaduras do asfalto, algo respirava. Não eram buracos. Eram bocas. Pequenas, úmidas, alinhadas como costuras mal feitas na pele da estrada. E elas se abriam, uma a uma, exalando um vapor quente e podre, como se tivessem engolido o sol e agora cuspissem seus restos. Corram! A voz não veio de nenhum deles. Veio da caixa. Luzia a puxou do bolso com um sobressalto. A tampa, antes selada, agora estava entreaberta, revelando um vazio que puxava, não o ar, não a luz, mas algo dentro dela, uma parte que Luzia não sabia que existia até aquele momento. Dentro da caixa, escuro sobre escuro, algo se mexeu. Não era uma sombra. Era a ausência de uma. Não abram isso, Paulo recuou, tropeçando em Marina, que não tirava os olhos das bocas no chão. Minha avó disse que tem coisas que a gente esconde dentro da gente, não fora. Essa caixa, ela não guarda. Ela rouba. Luzia sentiu a chave queimar. Não era metal. Era osso. Seu osso. Ou de alguém que um dia fora ela, antes de esquecer. E então a faixa prateada se rasgou. Não como tecido. Como pele. De dentro do corte, uma mão emergiu, longa de dedos demasiados, unidos por membranas finas como teias de aranha. Não era uma mão humana. Era o que restava de algo que tentará ser humano, mas falhara no meio do caminho.
Os dedos se agarraram à borda da ferida na estrada e lentamente puxaram. O asfalto se dobrou para fora, como se algo imenso estivesse se desdobrando debaixo dele. O ar cheirou a mofo e leite azedo. E então eles começaram a sair. Não eram pessoas. Eram casulos. Corpos enrolados em si mesmos, cobertos por uma película brilhante e úmida, como se tivessem sido mergulhados em mel podre. Alguns se mexiam. Outros não. Mas todos tinham uma coisa em comum. Em seus peitos, bem no centro, uma caixa igual à de Luzia pulsava como um segundo coração. Eles estão guardando a gente, o menino sussurrou, agora tremendo. Cada um que some vira uma delas. E quando a caixa fica cheia, eles voltam para buscar mais. Luzia olhou para sua própria caixa. Ela não estava mais fria. Estava faminta. E então, uma das figuras se desprendeu do grupo. Sua película se rompeu com um som molhado, revelando um rosto que Luzia reconheceu imediatamente, mesmo que nunca o tivesse visto antes. Era ela. Não como era agora. Como deveria ter sido. Antes de algo a ter arrancado de si mesma e jogado no mundo como uma casca vazia. A Luzia de dentro sorriu. Seus lábios estavam costurados com fios pretos, mas o sorriso se abriu mesmo assim, rasgando a carne. Você deixou a chave cair, disse, com uma voz que era e não era dela. Agora eu vou te mostrar o que a gente esqueceu de sentir. E o chão se abriu de vez. O chão não era um abismo. Era um útero. Luzia caiu em silêncio, mas não no vazio, no cheio. Uma substância espessa, morna como sangue de cordão umbilical, a envolveu. Não havia escuridão, apenas uma luz dourada e pulsante, como se ela estivesse dentro de um coração batendo devagar. Sua caixa flutuava ao lado, agora aberta, e de seu interior escorriam fios negros que se enroscavam em seus pulsos, não para aprisionar, mas para relembrar. A Luzia de dentro não a esperava embaixo. Ela a esperava dentro. Você acha que nascer é só sair? Sua voz era um coro de todas as idades que já havia sido, desde o primeiro choro até o último suspiro que ainda não dera. Nascer é também entrar. As paredes do chão se contraíram. Luzia sentiu o peso de cada escolha que não fizera, cada medo que a havia esvaziado, cada parte de si que abandonara como casca de cigarra. Os fios pretos puxavam não para fora, mas para dentro, costurando-a de volta aquilo que fora antes de ser só sobrevivente. E então ela entendeu. A caixa nunca esteve cheia de outras pessoas. Estava cheia de si mesma. Agora você escolhe, sussurrou a Luzia de dentro, pressionando a palma contra a barriga de Luzia, onde um novo umbigo se formava, úmido e latejante. Volta como era, ou nasce como deve ser. Luzia fechou os olhos. Quando os abriu, estava deitada no chão da sala, a caixa a seus pés, fechada, fria, vazia. Mas seu corpo ardia. Não de dor, mas de uma memória ancestral, há de ter sido inteira. Do lado de fora, as figuras ainda esperavam imóveis. Uma delas, aquela que fora ela, sorriu com os lábios costurados, mas desta vez não havia sangue. Só um fio preto solto, balançando como um pêndulo. Luzia o pegou e começou a desfiar.